Mais uma aula para o treinamento para a utilização de inversores de frequência da Brasiltec, e dessa vez eu vou ensinar como utilizar botões de pulso para ajustar a frequência que o inversor vai mandar aqui para o motor, e utilizando inversores trifásicos de 7,5 cavalos em diante, ou os monofásicos de 5 cavalos, que é o caso desse aqui. Eu já gravei uma aula explicando como fazer isso nos inversores monofásicos, até 3 cavalos, e também no trifásico de 5. E agora, então, essa aula é para quem tem de 7,5 cavalos em diante, trifásicos, ou o monofásico de 5 cavalos, que é esse aqui. É para quem tem essa borneira mais completinha aqui, né? Eu vou falar brevemente aqui de como é a conexão, e depois eu vou começar, então, a parte da parametrização. Nós temos aqui os terminais X1, X2, X3 e X4. Eles estão conectados na chave comutadora, que vai dar o comando de liga e desliga, e também nos botões de pulso, que vão ser responsáveis por incrementar e decrementar. Está exatamente nessa mesma ordem aqui, X1, X2, X3 e X4. O comum que está em todos esses botões, no contato aberto de todos esses botões, ele está no terminal COM, que é esse cabinho aqui de baixo. É o terminal COM. Se você quiser saber mais em relação à conexão dos cabos aqui desses inversores, tem uma aula específica falando sobre conexão, que é a terceira aula. E lá eu falo de todos os bornes aqui, então se você quiser mais detalhes, acessa lá. Agora eu vou falar só brevemente para poder dar sequência aqui na aula. E nós temos também os terminais de força, aqui embaixo, onde no U, V e W está conectado o motor, e aqui no L e no N está conectado a fase neutra. Como esse inversor é monofásico, né, então eu tenho apenas fase neutra aqui, 220 volts. Um detalhe importante é que a corrente do motor dos inversores monofásicos na entrada, ela é maior que na saída, então é preciso tomar um cuidado na questão do dimensionamento dos condutores, porque a corrente na entrada vai ser maior que a corrente da saída, justamente pelo fato de que a potência está toda concentrada em apenas 2 fases, e não 3, como é o caso da saída. Se você não vai reverter o motor, então, em vez de trabalhar com uma chave de 3 posições, como é o caso da minha, trabalha com uma chave de apenas 2 posições. Então, deixa de utilizar o terminal X2 e trabalha com uma chave de 2 posições somente, que vai ter apenas um contato. Então, ignora o terminal X2 aqui e vai funcionar da mesma maneira. Para que serve essa conexão aqui com botões de pulso? O botão de pulso ele é muito mais resistente, muito mais robusto do que os potenciômetros mais baratos. E por isso é uma forma de trazer robustez sem aumentar muito o preço do projeto. Também é possível trabalhar com pedaleira, com sensores, chaves de fim de curso e com outros dispositivos que tenham um contato aberto, então, que vai fechar e a cada momento em que ele fecha vai incrementar valor, então, no set point. Os potenciômetros industriais são muito robustos também, mas eles são mais caros que os botões de pulso, então essa é uma maneira de economizar sem perder robustez. Então, vindo para a programação agora, eu vou apertar a tecla PROG para acessar o menu de programação e vou até o grupo PP. No grupo PP, eu vou dar um Enter para acessar e vou acessar o PP01. E vou dar um Enter para acessar esse parâmetro aqui também. E agora eu vou selecionar 3 para resetar todas as configurações para o padrão de fábrica. Vou dar um Enter e nesse momento o inversor já está com os padrões de fábrica. Se você fez alguma configuração e não quer perder, não faça essa configuração aqui. Aqui eu estou fazendo justamente porque eu quero voltar para os padrões de fábrica para ter o inversor da mesma maneira que está o de você aí que acabou de receber o seu inversor. Então eu vou apertar PROG aqui para voltar para a seleção de grupo de parâmetro e vou ir para o P0, grupo P0. Vou dar um Enter para acessar esse grupo e agora vou dar um Enter vou acessar o P0-01 e vou dar um Enter para acessar esse parâmetro aqui, que é onde eu configuro se o inversor vai trabalhar no modo vetorial ou no modo escalar. Da forma que está aqui, está na forma escalar. Se eu quiser trabalhar no modo vetorial, eu vou colocar o número 0. Já falei sobre escalar e vetorial na primeira aula, então quem tiver interesse, acessa lá. Eu vou dar um Enter aqui para confirmar esse parâmetro e vou para o P0-02. Vou dar um Enter para acessar. E aqui eu vou definir o valor de 1 para dizer que o comando ele vai se dar através dessa chave comutadora aqui e não através desses botões aqui da IHM. Então é comando externo, por isso eu vou colocar 1, vou confirmar, P0-03, vou acessar esse parâmetro aqui. Se eu deixar em 0, também vai funcionar, mas sempre que eu retirar a alimentação desse inversor, o valor da frequência ele não vai ficar salvo e vai voltar para o padrão. Ele vai permitir ser ajustável da mesma maneira, mas sempre que você tirar a alimentação, ele vai voltar para o padrão e você vai precisar ajustar novamente. Enquanto que se eu deixar um valor de 1, aí essa informação da frequência ela fica salva e quando você alimentar o inversor novamente, ele já vai vir pré-ajustado com a frequência que estava ajustada anteriormente. Vou confirmar também e vou para o P0-10.
No P0-10, eu vou ajustar a frequência máxima do inversor. Aqui não é a frequência que eu consigo ajustar nos botões ainda, que é o máximo mesmo, é o máximo do inversor. Eu vou colocar aqui 70 Hz, por exemplo. Eu não preciso colocar aqui necessariamente o valor da frequência do motor. Aqui é o máximo que o inversor vai mandar, independente de qualquer outra configuração. Vou dar um Enter para confirmar e vou para o P0-12. Aqui no P0-12, eu vou colocar a frequência máxima que eu consigo ajustar nos botões. Aqui não é a frequência máxima do inversor, é a frequência máxima que eu consigo ajustar. Então, eu vou colocar aqui, posso colocar 60 Hz, posso colocar um pouquinho mais também, 65. Aqui o máximo que eu vou conseguir colocar é aqueles 70 que eu configurei anteriormente. Se antes eu tivesse configurado no parâmetro anterior uma frequência maior, aqui eu conseguiria ajustar um valor maior também. Vou deixar em 65, então, vou dar um Enter para confirmar. Vou para o P0-14. Aqui é a frequência mínima que o motor vai trabalhar. É interessante ter uma frequência mínima porque a ventilação do motor, na maior parte dos motores, a ventilação ela é acoplada no próprio eixo do motor, então se você rodar muito devagar, a ventilação vai rodar devagar também e pode correr o risco, então, do motor acabar sobreaquecendo. Eu vou deixar em 10 Hz aqui, mas normalmente se trabalha com valores maiores do que isso, né? Agora, vamos para o P0-17. Vou dar um Enter aqui. É o tempo de aceleração em segundos. O motor está sem carga no eixo, então eu posso trabalhar com um valor bem abaixo, né? Posso trabalhar com 3 segundos, por exemplo. Se você tiver uma carga nesse motor, é interessante trabalhar com rampas maiores, né? À medida que a inércia da carga é maior, você precisa trabalhar com rampa maior também, para evitar sobrecorrente aqui, sobrecarga no inversor e no próprio motor também. Então, rampas mais longas para quando tem muita inércia. E aqui nesse caso não tem, então vou deixar em 3 segundos. Agora eu vou para o P0-18, que é o tempo de desaceleração. Da mesma maneira, se você tiver muita inércia, trabalhe com uma rampa maior, com mais segundos, porque a carga ela se comporta como um gerador quando ela tem muita inércia e pode acabar causando uma sobretensão aqui no barramento do inversor. Então, trabalha com valores maiores ou coloca um resistor também de frenagem para que ele dissipe essa energia então que o motor vai gerar. Isso para quando você tem muita inércia. Nesse caso aqui eu estou sem nenhuma carga, né? Eu tenho nenhuma inércia praticamente, então eu posso trabalhar com uma rampa bem curta. Nesse caso eu vou deixar em 2 segundos. Vou dar um Enter para confirmar. E agora eu vou para o parâmetro P4, para o grupo de parâmetros P4. Vou dar um prog aqui para voltar para a seleção de grupo de parâmetro. Acessei o P4, vou dar um Enter para confirmar. E vou manter o P400 com o valor de 1, porque assim eu estou indicando que na entrada X1 vai ser o meu comando para ligar o motor no sentido convencional. Então, dou um Enter aqui para confirmar. No P401, em relação à entrada X2, eu também vou manter o valor de 2, porque aqui eu estou dizendo para o inversor que quando essa entrada for habilitada, eu quero que o motor gire no sentido reverso. Então, X1 vai habilitar no sentido convencional, X2 vai habilitar no sentido reverso. Vou dar um Enter aqui para confirmar. Agora o P402, aqui eu vou colocar o valor de 7, indicando que essa entrada, que a entrada X3, ela é responsável por decrementar o valor de frequência. E no P403 é onde eu configuro a função da entrada X4, e aqui eu vou colocar o valor de 6, indicando que eu quero incrementar a frequência quando essa entrada estiver habilitada. Então dou um Enter aqui, e nesse momento o inversor já vai conseguir controlar o motor, já vai ser possível comandar aqui o motor, mas eu tenho alguns outros parâmetros muito, mas muito importantes também para passar, então continua acompanhando esse vídeo até o final, que tem informação muito importante. Mas antes aqui de demonstrar esses outros parâmetros, eu vou ligar aqui rapidamente o motor para mostrar que já está funcionando. Eu vou primeiro voltar aqui para a tela inicial. Reparem que nesse momento eu tenho 50 Hz ajustado, eu posso ajustar um valor menor. Reparem que nesse caso, desse modelo de inversor aqui, não é por pulso, que nem nos modelos menores. Se eu der um pulso, não tem um passo a cada pulso. Se eu segurar um pouquinho aqui, ó, ele já vai decrementando, ou no caso do botão verde, incrementando. Então nós temos aqui o ajuste se dá em hertz por segundo. Então a cada segundo que eu fico segurando aqui, eu tenho 1 Hz nesse caso. Ó. A cada segundo está decrementando 1 Hz, ou incrementando 1 Hz por segundo. É possível ajustar isso aqui, para que seja mais rápido esse ajuste, ou mais lento também, e eu vou mostrar como fazer. Vou ligar aqui através da chave comutadora.
Então vocês viram que já foi possível ligar o motor e controlar a velocidade através dos botões. Eu agora vou passar os demais parâmetros, então, que como eu falei, são muito importantes também. Primeiro eu vou apertar PROG para acessar a seleção de grupo de parâmetros, vou acessar o grupo 1, Enter para acessar. P137 agora. No P137 eu vou indicar para o inversor que eu quero iniciar um auto-tuning, colocando aqui o valor de 3, e vou dar um Enter aqui, eu vou iniciar um auto-tuning, que vai fazer uma leitura de alguns parâmetros aqui do motor, para que o inversor consiga comandar melhor, fazer uma gestão melhor de energia, de torque, e também das proteções do motor. É possível melhorar, otimizar todas essas questões aí fazendo um auto-tuning. Para isso eu preciso selecionar então no parâmetro P137 o valor de 3, que é um tuning estático, ele não vai movimentar minimamente aqui o rotor. Existem outras configurações de tuning também, mas esse estático ele movimenta muito pouco. E aí eu vou mandar ligar aqui para iniciar o tuning. Reparem que ele movimenta muito pouco, então se você tiver uma máquina acoplada, não vai ser tão prejudicial. O tuning foi encerrado, vocês viram que ele movimenta muito pouco aqui, né? Então acaba não costuma criar problemas aí para quando você tem uma máquina acoplada, a não ser que a máquina não possa se movimentar nem um pouquinho, né? Então, a partir do P1, vamos acessar de novo aqui a programação, ainda no grupo P1, mas depois do P137 eu vou configurar o P101, e aqui eu vou definir a potência nominal do motor, que é em kW, né? Então tá aqui nesse caso 5 cavalos, 3.7 kW. No P102 eu vou definir a tensão nominal do motor, e eu vou manter então 220. Depois a corrente nominal do motor no P103, vou manter em 17 amperes. No P104 é a frequência nominal, vou ajustar para 60 Hz. No P105 é a rotação em RPM, né? É a rotação em RPM nominal, aqui já considerando o escorregamento. Agora, pulando para outro grupo de parâmetros, vou dar um PROG aqui para voltar e vou acessar o P9. Enter para acessar. E no P901 é onde eu defino o coeficiente de sobrecarga. Eu consigo ajustar aqui de 0,2 até 10, e é um coeficiente, então, onde eu vou definir o que vai ser considerado uma sobrecarga. Vou colocar aqui de 1,1. Nesse caso, então, 10% acima da corrente nominal. Então, Enter para confirmar. No P902 é o valor em percentual, onde o inversor vai indicar uma pré-sobrecarga, ele vai avisar que está chegando nos níveis de sobrecarga e que o motor pode acabar parando, né? O inversor pode acabar parando. Então, existe esse aviso, e aqui eu defino o percentual de corrente em que ele vai avisar. Dá um Enter para confirmar em 90%, e vou voltar para o grupo P0, no parâmetro P0-08. Aqui eu defino qual que é a frequência padrão para quando eu iniciar esse inversor de frequência. Aqui tem 50 Hz, mas eu posso colocar a frequência que eu mais costumo utilizar, para não precisar ficar ajustando, né? Ele já vai vir pré-configurado nessa frequência, e nesse caso eu vou deixar em 60 Hz, então considerando que essa é a frequência que eu vou utilizar na maior parte das vezes. Vou dar um Enter para confirmar, então. No P0-09, eu consigo inverter o sentido de giro natural do motor, sem precisar mexer nos cabos de força. Então, se quando você vira a sua chave computador, o motor está rodando ao contrário do que você gostaria, é só colocar nesse parâmetro aqui, e aí ele vai mudar o sentido de giro natural. O que era o normal passa a ser o reverso, e o que era o reverso passa a ser o normal. Agora eu vou para o P0-15, que é onde eu vou definir a frequência do PWM aqui do inversor. Eu já falei na primeira aula como que funciona a modulação da tensão aqui do inversor. Ela se dá através de pulsos, e a frequência desses pulsos é definida aqui, e é definida em kHz. Nesse caso está em 6 kHz. O recomendável é que se trabalhe com o valor mais baixo possível, sem que o motor emita muito ruído. Porque se você trabalhar com 1 kHz, por exemplo, o motor vai ficar fazendo muito barulho, a maior parte dos motores. Então trabalhe com o menor valor possível, de preferência até 5 kHz, 5 ou 6 kHz, porque assim você vai ter uma durabilidade boa do motor, não vai ter tanto ruído, e também não vai ter tanto ruído na rede, né? O inversor não vai gerar tanto conteúdo harmônico na rede. Quanto menor a frequência que eu selecionar aqui, mais ruído audível vai ter aqui no motor, enquanto que se eu selecionar uma frequência muito alta aqui no inversor, eu posso selecionar frequências bem altas, ó, mas aí o inversor vai gerar mais conteúdo harmônico na sua rede elétrica. Então,
o ideal, e além do ruído harmônico também tem a questão da fuga de corrente pelos rolamentos aqui do motor. Então o ideal é trabalhar até uns 5 kHz, 6 talvez, mas sempre levando em consideração então que quanto menos, melhor. Vou dar um Enter aqui para confirmar em 5 kHz então, e eu vou para o P0-23. Aqui eu defino se quando eu parar o motor, a frequência ela vai ficar gravada ou ela vai voltar para o padrão. Lembra que nós configuramos o padrão com 60 Hz, né? Então toda vez que eu desligar o motor, se eu deixar com o valor 0 aqui, ele vai voltar para 60 Hz. Se eu deixar em 1, ele vai ficar gravado o valor anterior. Lembra que a frequência eu tinha ajustado a frequência e quando eu desliguei, aquela mesma frequência ficou aparecendo aqui na tela, né? Isso porque estava ajustado em 1. Se eu deixar ajustado em 0, toda vez que eu desligar o motor, vai voltar para a frequência padrão. E isso não tem a ver com aquela outra configuração que é quando eu tiro a alimentação do motor, né? Um dos primeiros parâmetros que nós mexemos aqui tinha a opção de escolher entre manter a configuração ou não, quando a configuração só da frequência, no caso, né? Manter ou não, quando eu tiro a alimentação do inversor. Nesse caso desse parâmetro aqui, que é o P023, não é quando eu tiro a alimentação, e sim é quando eu simplesmente desligo o motor. Agora eu vou voltar aqui para a seleção de grupos, vou para o grupo P4, vou dar um Enter, e vou para o parâmetro 12, P412, que é onde eu defino quantos hertz por segundo eu quero que avance no sentido de incrementar ou decrementar. Então tá 1 Hz por segundo, eu tenho que ficar segurando o botão por 1 segundo para diminuir apenas 1 Hz. Se eu colocar em 5 Hz por segundo, por exemplo, enquanto eu ficar apenas 1 segundo segurando o botão, ele já vai incrementar ou decrementar 5 Hz. Então fica bem mais rápido para ajustar, só que você tem que ter uma certa velocidade ali se quiser fazer um ajuste mais fino. E o último parâmetro, então, ele está no grupo 6, vou dar um prog aqui para voltar. Grupo 6, Enter, é o P6-03, e aqui eu defino quantos Hertz para iniciar a rampa de aceleração. O que acontece é que eu defini uma frequência mínima para o inversor trabalhar, que se eu não me engano eu defini 10 Hz, então o motor ele não vai ficar rodando abaixo de 10 Hz, mas na hora que eu inicio ele, a rampa de aceleração vai de 0 até 60 Hz, ou 0 até 40, depende em quanto que eu configurei. Mas sempre a rampa inicia do 0. Aqui eu consigo dizer que a rampa vai iniciar a partir de 5 Hz, por exemplo. O que isso vai mudar no funcionamento? Vai dar um pouco mais de tranco aqui na partida, porque em vez de iniciar do 0, de forma mais suave, vai iniciar com 5. A rampa de aceleração já vai iniciar com 5 Hz. Porém, o que eu ganho é mais torque instantâneo na partida. Se eu tenho uma carga, uma esteira que está subindo, por exemplo, ela vai ter uma tendência de descer assim que eu libero o freio. Então, se eu coloco já uma frequência aqui para iniciar, o motor já inicia com um torque instantâneo um pouco maior, e aí, consequentemente, eu tenho menos problema dessa esteira eventualmente descer um pouquinho na hora de iniciar o motor. Naturalmente, os motores perdem um pouco de torque nas frequências mais baixas, então essa é uma forma de compensar. E dessa forma, então, eu coloquei 5 aqui, eu confirmei, e já está feita a configuração. Reparem que já voltou para a configuração padrão, agora se eu iniciar o motor, mudar a frequência e desligar de novo, vai voltar novamente para a frequência padrão. E na hora de fazer o ajuste, eu consigo ajustar com muito mais velocidade. Reparem que agora são 5 Hz por segundo, está bem mais rápido para fazer o ajuste. E eu consigo ajustar pelo botão também. Eu continuo conseguindo ajustar pelo botão, só que de maneira diferente, né? Aqui eu tenho um passo fixo de 5 Hz por segundo, enquanto que aqui, a cada pulso, eu tenho 1/100º de Hz. Mas se eu ficar segurando, ele vai aumentando a velocidade. Reparem que agora já aumentou bastante a velocidade. E é assim que funciona então pelo botão. Você pode até inclusive usar o botão para fazer um ajuste fino, mas geralmente quem trabalha com um botão assim nem abre o painel para controlar o inversor. Se você ficou com alguma dúvida ou se tem alguma sugestão, por favor deixe um comentário, isso vai nos ajudar a melhorar esse treinamento para a utilização de inversores de frequência. E eu sugiro também que continue estudando o manual do inversor. Nós temos muitos outros parâmetros aqui nesse inversor, muitas funções que a maioria das pessoas acaba nem conhecendo. Então acessa lá o manual do inversor, estuda esse manual, porque com certeza vai abrir várias portas aí para realizar programações que antes você nem imaginava que poderiam ser feitas.